Olá, meu nome é Bruno. Hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho realizado junto com a professora Sinara, que o título da pesquisa é A Importância da Gestão do Saneamento Básico para os Recursos Hídricos. Esse trabalho ele faz parte do eixo temático Saneamento e Meio Ambiente do 4º Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável de 2025. Essa apresentação ela está dividida nos seguintes tópicos: introdução, onde eu vou apresentar os principais pontos dessa pesquisa. Posteriormente, vou falar sobre a questão da pesquisa, qual foi a principal questão que embasou esse trabalho. Depois, as justificativas desse trabalho. Posteriormente, quais foram os materiais e métodos utilizados para realizar essa pesquisa, os resultados encontrados com essa pesquisa e, por fim, a conclusão e as referências bibliográficas. Todos nós sabemos que o consumo de água está aumentando a cada dia, seja para o abastecimento de água, para as indústrias, para a agricultura. Ou seja, o consumo de água está aumentando cada vez mais. E quando nós falamos sobre o aumento de consumo de água, nós não podemos falar só do abastecimento de água potável. A gente precisa falar das 4 vertentes do saneamento básico, que é água, esgoto, resíduos e drenagem. Essas 4 vertentes, elas precisam caminhar juntas para que a gente possa começar a falar em segurança hídrica, que é garantir o acesso à água em quantidade e qualidade para atender às gerações atuais e futuras. Ou seja, com isso, a gente consegue garantir ter os recursos hídricos, tanto superficial como água subterrânea, para atender toda essa demanda. Então, qual que foi a principal questão da pesquisa que embasou esse trabalho? De que forma a ausência de saneamento básico contribui para a contaminação dos recursos hídricos, afetando as águas superficiais e subterrâneas dos corpos hídricos no Brasil. Então, aqui eu trouxe as principais justificativas desse trabalho. Então, a gente pega aqui, até o ano de 2040, as principais bacias hidrográficas do Brasil poderão sofrer uma redução de até 40% na disponibilidade hídrica. Então, se a gente pegar esse mapa que tem aqui ao lado, a gente vê que essa região, que é o Nordeste, é onde corta as principais bacias hidrográficas, e também a região Sudeste, ou seja, na região Nordeste, onde a gente tem um clima semiárido, que já tem problema no abastecimento de água, e se a gente pegar ali a região Sudeste, que já tem aquele conflito pelo uso da água, né? O alto consumo para o abastecimento, né? Uma região com grande densidade populacional, então você tem uma alta demanda para o consumo humano. Você tem várias indústrias que demandam água. A agricultura ali é uma região muito forte com a agricultura. Então, se a gente falar que daqui a menos de 20 anos vai ter uma redução de até 40% da disponibilidade hídrica nessas bacias hidrográficas, a gente precisa começar a repensar no uso da água para que não falte lá na frente. Eventos climáticos extremos. A gente está vendo que a cada ano que passa, chove menos. Então, a gente está tendo secas prolongadas. Então, isso já é um alerta que a gente precisa começar a pensar, já passou da hora da gente pensar sobre o consumo consciente da água. No Brasil, aproximadamente 32 milhões de pessoas que não são atendidas com rede de abastecimento de água. É absurdo se a gente falar que nós estamos em 2025
e mais de 30 milhões de pessoas ainda não são atendidas com rede de água. A gente tem a nova lei do marco de saneamento, a lei 14.026 de 2020, que traz a universalização para 2033, ou seja, o abastecimento de água, até 99% do abastecimento de água e 90% da coleta e tratamento de esgoto. Então fica esse questionamento, será que daqui alguns anos, até 2033, a gente vai conseguir universalizar o abastecimento de água e a coleta e o tratamento de esgoto? Mais de 1,4 milhão de mortes em todo o mundo estão associadas à precariedade no serviço de abastecimento de água potável, saneamento básico e higiene. Ou seja, é aquilo que a gente fala, saneamento básico é você dar dignidade para a pessoa. Além de você dar dignidade, é saúde pública. Então, o saneamento básico ele é muito importante. O próprio nome fala, né? Básico. Ou seja, todos deveriam ter água, esgoto, drenagem e coleta de resíduos. É muito importante. Então, com o objetivo de trazer uma relevância para essa pesquisa, foi feita uma análise bibliográfica na base de dados Web of Science. Então, quando a gente busca o termo recursos hídricos, só o termo recursos hídricos, a gente vê mais de 60 mil publicações. Quando a gente busca segurança hídrica, mais de 4 mil publicações. Saneamento básico, um pouco mais de 800 publicações. Mas quando a gente começa a juntar as palavras, né, segurança hídrica com recursos hídricos, começa a ter menos publicações, né? Ou seja, começa a aparecer uma lacuna sobre o tema, ou seja, um pouco mais de 1.000 publicações. Quando a gente junta saneamento básico com recursos hídricos, 38 publicações, é muito pouco. E mais interessante ainda é quando você junta a palavra saneamento básico com segurança hídrica. 3 publicações. Então você vê que tem uma lacuna muito grande sobre esse tema. Né? Existe ainda uma área muito grande ainda a ser estudada, a ser pesquisada. Né? Você trazer o saneamento básico, você mostrar que o saneamento básico vai te proporcionar segurança hídrica. Então, é isso que esse trabalho está querendo mostrar, que a falta do saneamento básico vai gerar a insegurança hídrica. Então, a metodologia utilizada para esse trabalho, quanto à natureza, ela é uma pesquisa aplicada, pois foca em problemas reais. Quanto ao objetivo, trata-se de pesquisa exploratória, pois é um tema pouco estudado, né, conforme foi mostrado anteriormente, né, na análise bibliográfica, bibliométrica, na base de dados Web of Science, mostra que trata-se de um tema pouco estudado. Quanto à forma de abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa, pois não depende de dados numéricos. E quanto aos procedimentos técnicos, trata-se de uma revisão bibliográfica, pois busca pesquisa de materiais já publicados, né? Ou seja, esse trabalho ele foi em busca de artigos científicos, publicações em jornais, revistas, que já foram publicados, que mostram, que abordam um tema estudado. Então, quais foram os resultados encontrados com essa pesquisa? Essa pesquisa permitiu identificar os seguintes resultados obtidos a partir da revisão bibliográfica e da análise bibliométrica realizada. O saneamento básico é determinante para a qualidade da água e a segurança hídrica. Parece uma informação que todos nós sabemos, mas
Por que não se investiu em saneamento básico? Não só no Brasil, em todo o mundo. Por que falta investimento em saneamento básico? Né? Se já em várias regiões, tanto no Brasil como em várias regiões do mundo, faltam água, e se a gente sabe que o saneamento básico ele é determinante para a segurança hídrica, por que isso já não foi feito lá atrás? Brasil em destaque na produção científica, mas com desafios na prática. Quando a gente faz essas buscas no Web of Science, Scopus, a gente vê que existem várias publicações sobre o tema saneamento básico, mas na prática a gente vê que isso ainda não avançou. Então fica justamente esse questionamento. Por que ainda não avançou, sendo que já existe várias publicações sobre o tema saneamento básico? Se a gente vê que saneamento básico é dignidade, é saúde pública. Relação direta entre saneamento e desenvolvimento humano. Nenhuma empresa, comércio, vai instalar onde você não tem água potável, onde você não tem coleta de esgoto, onde você não tem coleta de resíduos. Então você não tem desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico em regiões que não têm saneamento básico. E lacuna na implementação do marco legal de saneamento. Ou seja, é aquilo que eu estava comentando, né? A Lei 14.026 de 2020. A lei foi criada em 2020, já se passaram 5 anos, a gente tem aí mais 8 anos, para menos de 8 anos, para poder universalizar o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto. E aí fica esse questionamento. Como que está, ou como que está os municípios com o saneamento básico? Eles estão investindo na universalização? E por fim, né, diante dos desafios crescentes relacionados à poluição dos corpos hídricos e à insegurança no acesso à água, a gestão do saneamento básico se confirma como um pilar essencial para a sustentabilidade e a governança dos recursos hídricos no Brasil. Ou seja, é fundamental ampliar os investimentos em coleta e tratamento de esgoto. Né? Quando a gente investe em coleta e tratamento de esgoto, a gente deixa de poluir os corpos hídricos. Né? Com isso, a gente deixa de gastar mais com o tratamento de água, investir em infraestrutura e tecnologia. Quando a gente precisa tratar esgoto, a gente precisa investir em infraestrutura e tecnologia. Não é um investimento barato, mas precisa ser feito. Controlar e monitorar a poluição hídrica, ou seja, sistema integrado. Né? A gente fala que não só para os recursos hídricos, mas em tudo, né? Em todos os sistemas, eles precisam ser integrados. Né? Todos os órgãos que tratam sobre recurso hídrico, saneamento básico, ele precisa ser integrado. Né? A própria Lei 14.026 fala sobre isso. Né? Ela já delegou para a ANA, Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, né? Que até então era só Agência Nacional de Água, depois passou a ser saneamento básico, justamente para começar a integrar todo esse sistema. Promover educação ambiental, falar sobre esse tema, né? Tem a educação ambiental formal e a informal, né? Trazer esse tema para as escolas, para os alunos, para as crianças, falar sobre esse tema na TV, nas rádios. Então, debater sobre esse tema. E garantir o cumprimento das metas de sustentabilidade da ODS 6, né? Não só da ODS 6, mas de todo as metas que estão previstas, né? Todos os objetivos que estão previstos na ODS, no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né? Agenda 2030.
tem relação com o saneamento básico, então, mais especificamente o ODS 6. Então, trazer todo esse arcabouço que a gente falou agora para o tratamento, para a coleta do esgoto, para a distribuição de água, para a coleta dos resíduos, para a coleta de água de chuva. Enfim, com isso a gente vai dar dignidade e vai garantir, vai despoluir os rios, tanto superficial como subterrâneo. Então, aqui eu trouxe as referências bibliográficas que foram utilizadas para elaborar esse trabalho, e é isso. Eu estou à disposição, vai estar meu e-mail, ele tá disponível no Congresso, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato. Obrigado e até mais.